Olá, amigos autoespectadores, muito bom estar de volta ao convívio com vocês. Vai começar o primeiro episódio da segunda temporada do programa Papo de Garagem. E como não podia deixar de ser, temos muitas novidades para vocês. São novos quadros, novos participantes, novos conteúdos, até o cenário mudou. Falando em novas participações, nosso quadro resenha está mais robusto e completo. Deem uma olhada nessa verdadeira seleção de especialistas. Todos profissionais super reconhecidos nas suas áreas de atuação. Eles se juntam a nós para entregar informação ainda mais qualificada, independente, opinativa e descomplicada para vocês. Vamos continuar a analisar os resultados da indústria e suas principais notícias, mas agora com ainda mais profundidade, com visões inéditas, específicas sobre veículos novos e usados, sobre locação e assinatura e também sobre mobilidade sustentável. Não importa se você trabalha na indústria ou é alguém interessado em produtos ou serviços de mobilidade, ou quem sabe estão interessados em saber mais sobre temas como veículos elétricos, novas tecnologias automotivas, dicas para fazer uma boa compra, é aqui no Papo de Garagem que você não perde nenhum detalhe. E no quadro Entrevista continuaremos a receber grandes personalidades da indústria, contando seus planos para o Brasil, suas estratégias de produto e, como já virou tradição, aquelas dicas para você se tornar um profissional cobiçado no mercado. Estão prontos? Venham com a gente! Solta a vinheta que o programa vai começar. Agora sim, olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Papo de Garagem, seu programa quinzenal, patrocinado por GWM do Brasil, Parafusos Continental, Veloy e Jato Dynamics, e apoiado pela ABLA, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, e Fenauto, Federação das Revendedoras de Veículos Usados. Visitem o site deles para conhecerem melhor o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Márcio, que felicidade, estamos voltando depois desse recesso. Poxa, então aqui é uma emoção, é aquele friozinho na barriga como se fosse a primeira vez, ainda mais com um cenário tão bonito. Bonito e sofisticado, né, Bacelar? Uma casa cheia de veículos sobre rodas absolutamente sofisticados. Tem um azulzinho aí atrás de você que eu tô babando desde a hora que eu cheguei aqui, né, cara? Márcio, capricharam até nos nossos camarins. Pois é, cara, a casa tá linda, mas o capricho com o conteúdo também não ficou para trás. Ganhamos a companhia de novos especialistas durante o ano inteiro. É isso mesmo, Márcio. Nosso quadro resenha ficou ainda mais robusto com as seguintes participações: Enilson Salles, Milad Calume, Paulo Miguel e a queridíssima Viviane Mansi. Todos profissionais super reconhecidos no mercado que gentilmente vão compartilhar seu conhecimento com o nosso público. E falando em compartilhar conhecimento, hoje nós também teremos no nosso quadro Entrevista, onde seremos honrados com a presença do presidente da BVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, nosso amigo Ricardo Bastos. Isso mesmo, Márcio. Então, vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master da GWM do Brasil. Em poucos segundos estaremos de volta. Ele nem me viu, gente. Foi direto no carro. Super entendo. Você sabia que o Hora 03 é 5 estrelas no Euro NCAP, que é o teste de segurança mais rigoroso do mundo? Claro que sabia, né? Ela comprou o carro, a louca. São 7 airbags e ainda tem o airbag central, que só carro top do top tem. A gente fez questão de não experimentar nenhum, né? Mas tem. Agenda e me chama. Já quero andar de novo. Hora 03. Are you ready? Bacelar, antes de chamarmos o nosso quadro Resenha, eu gostaria de fazer um pedido especial aos nossos amigos autoespectadores. Por favor, não deixem de escrever suas sugestões e críticas aqui embaixo nos comentários. Elas são muito importantes para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos o conteúdo que vocês escolherem. Boa, Márcio. Isso, inclusive, me lembra de contar uma outra novidade para os nossos autoespectadores. Como podem ver, promover a interatividade sempre foi uma das nossas prioridades. E como somos muito gratos por essas sugestões e críticas que vocês nos enviam, nada mais justo do que prestarmos uma singela homenagem a vocês. Sendo assim, em todo episódio do programa, nós vamos sortear 3 bonés exclusivos como esse aqui, do Papo de Garagem, entre os inscritos no canal. Portanto, fiquem ligados,
porque em algum momento nós vamos anunciar os sortudos de hoje e passaremos instruções de como vão receber os seus bonés. Então, ainda não é inscrito? Corre que ainda dá tempo para não perder essa chance. Bacelar, vamos então para o nosso quadro resenha? Técnica, solta a vinheta. Bacelar, como não poderia deixar de ser, nosso destaque de hoje é a análise dos números do setor automotivo em janeiro, os primeiros 2024, por sinal. E para nos ajudar nessa missão, nós temos o prazer de chamar o nosso querido amigo Milad Karloumi, da Jato Dynamics, que, por sinal, em outubro substituiu você durante as suas férias, né? Exatamente. Milad, meu amigo, seja muito bem-vindo à nova temporada do nosso Papo de Garagem. E bem-vindo à nossa nova garagem, né, cara? Isso aqui ficou muito bonito aqui, eu acho, né? Poxa, Márcio, Bacelar e espectadores, um prazer enorme estar aqui de novo com vocês, nesse novo formato, trazendo conteúdo e, poxa, vamos lá, vamos ao que interessa, né? Vamos para a informação mesmo. É isso mesmo, Milad. Então, o prazer é todo nosso de ter você aqui conosco no time, né? Então vamos lá. Como é que foi o comportamento do mercado em janeiro? Sei lá, mês de janeiro começou forte, viu? Um pouco diferente aí do que a gente viu ano passado. Ele começou com um carro comercial leve com 16,6% de aumento. É claro que a comparação com relação a dezembro, né, ela é injusta, porque o mês historicamente é um mês que vende bastante veículo. Mas, em função de 13º, em função de adicional de férias, e também com os incentivos e descontos concedidos aí pelas concessionárias, né? Mas com relação a dezembro de 2023, o mercado daí caiu 35,81%, mas faz parte, como a gente já havia comentado. A gente conhece as sazonalidades, o mercado ele é influenciado por vários indicadores que nos cercam, né? Então é natural que os números flutuem um pouco, mas uma boa largada é sempre uma bela notícia, né? Eu acho que as expectativas que foram criadas com os anúncios da Anfávia, principalmente da Fenabrave, com as projeções da Jato, elas são muito positivas, então elas estão aderentes ao movimento. Agora é um ano longo, né? Vamos acompanhar aí na lupa para manter os nossos autoespectadores sempre muito bem informados. E lembrando, Milad, que a comparação é com janeiro do ano passado, né, cara? Então a gente tem uma largada de 16% em relação ao mesmo mês do ano passado, eu acho que é sempre interessante, né? E a relação entre vendas diretas e varejo? Como é que começou o ano? Que isso é uma relação sempre importante da gente conhecer, né? Claro, Márcio, acho que é importante só complementar o tema anterior. A gente tem uma previsão de 2,3 milhões de carros comerciais novos vendidos, tá? Acho que é importante a gente citar esse tema. Bom, sobre a questão da relação entre venda direta e venda varejo, Márcio, essa é uma área onde a tendência, né, é uma tendência de alteração dos números agora de janeiro para o final do ano. A gente teve agora em janeiro uma venda no varejo de 59%. Então é um valor assim que a gente considera muito alto, né? A tendência é que esse número fique em torno de 55%, mas para as vendas diretas e não para venda varejo. Você está prevendo o mercado andando de lado esse ano, né? Tem alguma razão específica para você acreditar nisso, com essa largada de 16% positiva em janeiro? Viu, Márcio? A gente fala sobre carros comerciais leves, tá? Então, colocando os dois, a gente está prevendo aí um salto de 2,176 para 2,300. Então, o mercado está um pouco de lado, claro, mas um crescimento relativamente pequeno, porque a gente entende que no segundo semestre só que a economia do Brasil vai estar melhor e aí vai trazer esses resultados aqui para o mercado brasileiro também. E outro aspecto também, né, essa diferença entre venda direta e venda varejo, é importante também a gente ficar medindo o tempo todo, porque se a venda para varejo ela flutuar muito para baixo em relação à venda direta, isso pode significar uma certa dificuldade de negociação para os clientes finais, para os consumidores, né, de uma maneira geral. De novo, vamos ficar de olho todos os meses, aqui a gente vai acompanhar. E com relação especificamente aos eletrificados, né, que têm sido muito falados aí nos últimos tempos, como é que eles se comportaram em janeiro? É mercadinho complicado esse nosso aqui, né? Ano passado a gente teve grande venda de veículos elétricos, em especial nos últimos meses, né? Porque a gente teve uma antecipação das vendas motivada aí pelo anúncio de aumento dos tributos agora em 1º de janeiro. Então, assim, a gente entende que, de fato, a gente vai ter uns números um tanto quanto maiores, né? E motivados agora pela reindustrialização, recentemente anunciada pelo governo federal, pelo próprio Mover, e os tributos incidentes aqui nos eletrificados. Então, é o momento da indústria brasileira se movimentar, né? Quem sabe desenvolver novas tecnologias aí capazes de abraçar outras formas além da elétrica. É o que a gente espera. A tendência para 2024 sobre os eletrificados é uma participação basicamente sem crescimento, ou seja, um
mercado de 5%. Como os valores agregados estão em volumes em produtos de alto valor e já ocorreu antecipação de venda, a gente entende que não vai ter um grande crescimento, salvo se a gente tiver alguma surpresa com algum novo lançamento num patamar de preço mais baixo. Eu acho que aí está um ponto bastante importante, né, Milad? Só a sinalização, por exemplo, da BYD de poder vir com um carro na faixa de R$100 mil, isso certamente vai movimentar bastante o mercado, além do fato de que a gente já estava vendo uma perspectiva que está sendo comprovada em janeiro, de que as montadoras elas estão absorvendo boa parte desse imposto, dessa primeira fase de imposto que veio. Então, estão conseguindo manter os preços. Obviamente, houve uma super demanda em dezembro, né, empurrada por conta dessa perspectiva do aumento dos preços advindo do retorno do imposto, mas é mais um indicador importante da gente acompanhar aqui e propiciar uma visão muito clara para os nossos autoespectadores do que realmente está acontecendo com o mercado, dar aquela bússola, né, para eles pontuarem qual é o melhor momento deles fazerem o seu investimento. Em termos de categoria de produto, as SUVs continuam dominando o nosso mercado? Acho que essa é a mais fácil de todas, né? Desde 2021, as SUVs já são dominantes no mercado brasileiro e vai se deslocando a cada ano que passa. Então, em função do volume, né, há de se observar também que as picapes estão crescentes. Hoje as SUVs estão em 36% aproximadamente do mercado. As picapes, elas estão com 19% aproximadamente. Então, são dois segmentos aí para ficar de olho. Pois é, né, rapaz? Essa é uma característica que veio junto com a pandemia e é uma das razões para o nosso mercado continuar andando de lado, no meu ponto de vista, né? A gente vive num país com uma faixa de renda muito baixa e enquanto a gente continuar com esse mix de produtos, os fabricantes de motocicleta vão continuar sorrindo de orelha a orelha, né? Não tem jeito, né, Bacelar? Tem que se adequar ao mercado local, né? Acho que, inclusive, isso vai se refletir quando a gente mostrar o ranking de vendas, né, por produto, a gente vai conseguir observar esse fenômeno também. Aliás, serve de gancho, né, Milad? Os nossos espectadores já estão acostumados a gente trazer para eles aqui umas dicas valiosas, né, nesse momento de decisão de investimento, e aqui a gente trazer o ranking dos modelos que foram mais vendidos no início do ano. Bacelar. Bom, essa movimentação ela é observada mês a mês, né? Então, eventualmente a gente tem aí uma mudança muito tênue quando a gente analisa de um mês a outro. E vai depender muito da disponibilidade dos veículos pelos fabricantes e pelas montadoras, né? O conjunto do Top 10, né, que a gente está vendo já na tela, ele representa quase 36% das vendas entre carros e comerciais leves. É um valor no tanto quanto representativo. Chama a atenção, né, no entra-mês e sai-mês, a Estrada, que é líder de segmento de mercado. E é muito impressionante a gente ter uma picape desse porte como líder do segmento automotivo brasileiro. Bom, acho que por fim, o último comentário que resta fazer é que os mais vendidos, dos mais vendidos, 10 mais vendidos do ano passado, 8 repetiram o ranking em janeiro desse ano, né? Ficaram de fora o Onix Sedan e a T-Cross, e no lugar deles a Hilux e o Kicks. Você observa, inclusive, essa consistência muito bem pontuada por você, né, Milad? Existem ali os campeões de desejo, né? Mas o fato, por exemplo, de você ter comentado da Fiat Strada, ela está liderando o ranking, uma picape pequena, é um pouco daquilo que o Márcio também falou, quer dizer, o nosso poder de compra médio, ele é baixo, né? Então, nós temos destaques, né? Você citou, inclusive, a Hilux e o Kicks, até chamar o Kicks para dentro também, dentro desse ranking. Então, existem aqueles nichos, né, de compra de produtos de maior valor agregado, mas, no geral, a gente observa isso, inclusive, nos usados, vamos falar aí com o Enilson na sequência, mas a gente observa um domínio muito grande dos veículos de menor valor médio por característica do nosso mercado. Milad, para a gente fechar, em termos de marcas, como é que está o ranking? Como é que o ranking começou esse ano? Você sabe que eu sempre falo, né? É uma situação muito engraçada, porque se você somar todas as participações que as montadoras dizem que vão ter, o mercado brasileiro tinha que ter 160%, né? Porque todo mundo dá aquela inchadinha, né, nos números dela na projeção do ano, mas é normal, né? Mas aqui a gente vê a realidade, né? Então a gente tem o ranking, a soma, nesse caso, das top 10 já é muito mais representativa, fica próximo a 86%, e a gente vê uma grande concentração da Stellantis, né, com quase 30% de participação. E o que é muito interessante também, e chama muito a atenção, é a BYD já aparecendo nos top 10, né? Com uma presença recente no mercado brasileiro e já está aparecendo aqui nos top 10.
quando eu como jornalista vou a várias coletivas de imprensa, o grande objetivo é sempre ganhar market share, né, cara? Eu fico pensando, onde é que tem tanto market share aí no mercado, cara? Eu não consigo entender isso, né? Agora, a BYD é um negócio impressionante, realmente. Eles estão investindo muito, cara. Eu não consigo... Eu comentava com o Bacelar um pouquinho antes aqui do programa. É assustador, cara, sabe? Eu não consigo entender aonde que eles vão chegar e aonde eles querem chegar, na verdade. O que eu acho que tem aí o lado super positivo, de novo, é a crença no investimento no país, né? Então, se somar os investimentos, a gente vai falar disso, mas se a gente somar os investimentos das montadoras chinesas aqui no país, e não é só aquela coisa de importar e vender, é produzir aqui, é gerar mão de obra, é trazer tecnologia. Então, isso traz um benefício adicional, não só para os consumidores, mas também para o mercado como um todo, né? É interessante isso. Finalizamos? Finalizamos. Milad, por hoje só temos a agradecer mais uma vez, uma participação incrível com uma quantidade enorme de informações super importantes. Eu tenho certeza que nossos altos espectadores estão super felizes de continuar acompanhando ali no detalhe tudo que está acontecendo no mercado, para prepará-los para sempre tomar a sua melhor decisão de investimento. Está tão difícil, a gente estava falando, é difícil a gente alcançar os veículos, então a gente tem que ser muito assertivo na hora da decisão desse investimento. Obrigado pela tua participação e por compartilhar o seu conhecimento com os nossos espectadores. Hilário, mais um banho de informação. Muito obrigado de novo por ter topado aqui participar do nosso Papo de Garagem, agora na garagem, de verdade. Sou eu que agradece, viu, a oportunidade de fazer parte desse espaço. É motivo de muito orgulho para mim. Acho que é importante só recordar que todas essas informações que a gente disponibilizou foram baseadas em dados ou estudos aqui da Jato do Brasil, né? Então, são todas as informações que a gente tem no nosso portfólio. Então, precisando, é só entrar em contato que a gente consegue aí dar um direcionamento. Bacelar, Márcio, espectadores, até a próxima. Muito obrigado. Um abraço, Milad. Meus amigos, não se esqueçam de nos mandarem suas sugestões e também não se esqueçam de visitar o site da Jato. O link está aqui embaixo e é muito fácil de ser consultado. Bom, Márcio, a gente está falando de show de informação, né? E esse show de informação não ficaria completo se a gente não falasse também no mercado de usados. Aliás, o maior mercado de automóveis do Brasil. 2023 foram praticamente 14 milhões de veículos vendidos contra um pouco mais de 2 milhões de veículos novos. Então, não tem como não falar sobre esse subsegmento do mercado. É verdade, né, Bacelar? E nada melhor do que chamarmos o presidente da Fenalto em pessoa para nos ajudar a entender como esse mercado de usados se comportou nesta largada de 2024. Nilson, seja muito bem-vindo a esta nova temporada do Papo de Garagem. Seja bem-vindo à nossa nova garagem. Olá, amigos do Papo de Garagem, é um prazer e uma honra enorme estar aqui junto com vocês. Espero atender a todas as curiosidades que vocês e os espectadores tenham e pode contar com a gente aqui na Fenalto para que a gente contribua da melhor forma possível para que esse programa seja um sucesso. Nilson, o prazer é todo nosso de ter você aqui compartilhando o teu conhecimento com os nossos autoespectadores. Como havia mencionado, é um subsegmento muito relevante para ficar de fora e o teu conhecimento certamente vai ajudar muito os nossos autoespectadores a nortearem as suas perspectivas de investimento automotivos. Então vamos lá, vamos começar. Como foi o comportamento do mercado de usados em janeiro? Então, amigos, a gente pode fazer dois comparativos. O Milad, quando falou dos veículos novos, já descortinou uma pequena análise que a gente faz da sazonalidade, né? Dezembro é um mês cheio e é um mês que vende muito. Então, janeiro, com férias e tudo mais, a gente comparando janeiro contra dezembro, a gente teve uma queda de 13%, tá? Acontece que quando a gente olha janeiro de 2024 contra janeiro de 2023, que aí ela corrige a sazonalidade, a gente na realidade teve um acréscimo, nós crescemos 13,1%. Então eu acho que isso daí são números mais interessantes para que a gente olhe e observe o horizonte até o final de 2024, que por enquanto nós abrimos o mês com 13% acima do ano anterior.
Pois é, Nilson, tem um fator importante nessa conta aí, Márcio, a gente até esqueceu de falar no caso dos novos, né, que é a queda da Selic, que vai se refletir na queda dos juros, que vai empurrar mais a venda financiada de veículos. Então é esperado que, ao longo do tempo, todo mundo está apostando numa Selic a 9, pelo menos 9 no final do ano. Eu até no meu voo para cá, tinha um cara de banco sentado atrás de mim, e o cara não parava de falar, e uma das coisas que ele falou foi isso: não, pode cravar, não sei com quem ele está falando, mas pode cravar a Selic a 9 no final do ano. Então, eu acho que isso vai alimentar bem, positivamente, o mercado de novos e mercado de usados também, por que não? Então, é esperado que ao longo do tempo essa curva também seja ascendente, né? Bacelar, tem uma coisa interessante para a gente comentar aí. Primeiro, as expectativas nossas da Fenalto, que a gente interage bastante com o setor financeiro, é que realmente, se tudo ocorrer sem nenhum solavanco externo, porque na realidade o cenário internacional está mais crítico, a gente chega a 9% e aí a gente vai bater o ano passado, que foi 14,5%, 14 milhões e meio de veículos vendidos. Então, acho que a gente, se tudo correr bem, a gente bate esse número. Pelo visto, Márcio, vem uns 15 milhões por aí, hein? Muito bom, né? Enilson, assim como no caso dos veículos novos, né, nossos autoespectadores estão ansiosos para receberem as suas dicas de quais foram os veículos mais vendidos nesse início de ano entre os usados, né? É sabido que, em razão dessa questão das montadoras estarem adotando essa postura com relação de levar para o mercado mais SUVs, os seminovos estão sendo bem vendidos. É verdade isso? Sim, os seminovos, eles foram, na realidade, a estrela desses 13% que a gente colocou aí, eles contribuem dentro da faixa dele, eles cresceram 17%. E boa parte disso realmente é o mercado de SUV. Mas ainda vai demorar um pouco para que as SUVs apareçam no nosso top 10, né, no ranking de veículos vendidos, porque a gente sabe que, por exemplo, o nosso querido e nostálgico Volkswagen Gol, ele começou a ser fabricado entre 82 e 83, então ele permanece nas nossas estradas e nas nossas lojas de veículos usados, e ele é o campeão disparado com 7,7% do mercado de seminovos e usados, comercializando 58.957 só no mês de janeiro de Gols. Então, a gente vai esperar um pouquinho para ver as SUVs. Mas eu queria destacar um ponto importante que a gente viu aqui quando o Milad falou, é que a Estrada, ela já é há um bom tempo líder nos comerciais leves e ela já começa a avançar dentro. Se a gente colocar comerciais leves dentro dos veículos leves como um todo, ela já está em 6º lugar no ranking. Então, realmente, a Estrada é um fenômeno de mercado aqui no Brasil. Ou seja, né, ele já antecipou a tua próxima pergunta, né, de falar se ele teria uma visão dos mais vendidos no mês. Eu imagino que você tinha comentado comigo que você ia perguntar isso para ele, né? Sim, além dos mais vendidos no mês, e que a gente confirma, né, o que a gente tinha mencionado, que há um predomínio muito grande nesse ranking de veículos de ticket médio mais baixo, ditos mais populares, mas o que eu queria também pedir, o complemento do Enilson, né, é mostrar a divisão por tempo de uso, né? A gente sabe que a Fenalto, ela classifica também as suas estratégias, né, de acompanhamento de mercado por faixas de uso. Então, para o nosso autoespectador, né, que é potencial consumidor de veículos seminovos e usados de uma maneira geral, também seria muito interessante ter esta visão segmentada. Como é que foi o mercado por esses subsegmentos? Como é que eles se comportaram também em janeiro? Então, amigos, por tempo de uso, a Fenalto classifica em seminovos, usados jovens, usados e velhinhos, né? Usados maduros e velhinhos. De 0 a 3 anos, que são os seminovos, houve um crescimento de 17,8%. O que a gente acredita esse crescimento, e esse mercado está ficando cada vez mais pujante, que é os seminovos, né? O preço do veículo zero está descolando muito da capacidade do brasileiro de absorção de comprar ou de ter uma prestação aí. Então, ele corre para o 0 a 3 anos, que são os seminovos, e aí o impacto é de um crescimento de 17,8%, quase 18%. Depois a gente vem o usado,
jovem, que é de 4 a 8, que cresceu 14,5%, e vai caindo a 9 a 12 anos, cresceu apenas 9,7%, lembrando dentro daquela fatia de 13%, né? E o mais de 13 anos ficou mais ou menos empatado ali com 12,5%, se aproximando do 13%. Então, enfim, a estrela desse mês de janeiro foi mais uma vez o seminovo, crescendo quase 18% nos negócios dentro das lojas ou dentro do mercado de veículos seminovos e usados do Brasil. Talvez tenha um elemento aí importante também, né, acrescentar, Nilson, mais uma variável nessa equação que é importante. As locadoras têm vindo num processo de compra muito forte. Frotistas de uma maneira geral, mas locadoras se destacam, né? Então, eles estão num processo de renovação, crescimento de frota também, mas renovação interessa para eles diminuir a idade média da frota deles, e isso faz com que mais seminovos cheguem no mercado de seminovos, né? Então, eu imagino que isso também ajude a movimentar mais o subsegmento, a fatia de seminovos, como vocês classificam, não é isso? Sem dúvida, Bacelar. Eu tenho feito essa análise há um bom tempo e a gente está chegando à conclusão que, pós-pandemia, quem abastece o mercado de veículos seminovos com grande volume são as locadoras, porque basicamente os modelos mais básicos eles são repassados das locadoras para o mercado de seminovos. Elas compram esses modelos mais básicos. O básico não está chegando ao consumidor, o veículo básico não está chegando ao consumidor via a concessionária. Está chegando ao consumidor via o seminovo, via o desovar das locadoras, passando isso para as lojas e repassando para o consumo. Seria muito bom que a gente tivesse um equilíbrio bem legal, e me parece que aí a gente está vendo a indústria entregando vendas diretas quase que meio a meio, porque na realidade esse mercado de veículo mais básico precisa ser irrigado. Eu costumo dizer que veículo novo não tem fábrica, né? Então, desculpa, o veículo usado não tem fábrica. Não existe fábrica de veículo usado. A fábrica de veículo usado são os veículos novos que são colocados no mercado. Então, a gente gostaria bastante de que as montadoras também centrassem fogo em entregar veículos básicos para que a gente tenha um mercado normalizado. Como você não vai ter uma mudança no mix de produção e você vai ter veículo básico sendo comprado basicamente por locadoras, eu acho, nós não vamos ter uma mudança nesse perfil de mercado e você vai continuar vendendo seminovos aí na rede de usados, não é isso? Exato, Márcio. Inclusive, é importante destacar isso. Note que se a gente fez 1.300.000 veículos, né, em janeiro de 1.201 veículos em janeiro de 2024, com 2 meses a gente bate a meta de entregas da indústria. E isso não deveria ser algo normal e não é para que a gente solte fogos. A gente gostaria bastante de que a indústria estivesse entregando 3 milhões, 4 milhões no ano, para que a gente tivesse esse mercado muito mais oxigenado. Mas, na realidade, o que a gente vai fazer é que no segundo mês a gente vai bater o número de veículos comercializados da indústria para o varejo. Nilson, queria agradecer muito a você pela participação. E você deu uma entrevista corajosa aqui pra gente, né? Que você deu opiniões que eu acho que muito importantes, cara. Obrigado por ter participado aqui da nossa nova garagem. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Eu espero ter outras oportunidades no futuro. Eu espero que a ousadia não me faça ficar ausente do programa de vocês. Imagina, Nilson, você já é de casa. Obrigado mais uma vez. Foi mais um show de informação. Tenho certeza nossos autoespectadores não vão ter do que reclamar, né? Estão com muita informação para tomar sempre a sua melhor decisão de negócio. Obrigado mais uma vez, Nilson. Um abraço para você. Um abraço. Bacelar, mais uma vez eu quero convidar nossos amigos autoespectadores a nos encaminharem suas sugestões e também para visitar o site da Fenauto, né? O link está aqui embaixo nos comentários. Exatamente. Você vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão. Não deixe de se inscrever no canal, assista nossas dicas para tomar sempre a melhor decisão. Bacelar, antes de passarmos para o nosso tão aguardado e importante quadro de entrevista, eu não poderia deixar de comentar a respeito de que, em razão dos recentes anúncios do Mover e do Nova Indústria Brasil por parte do governo, eu entendo que a nossa indústria automotiva Tupiniquim está realmente iniciando este ano com um ritmo muito forte de planejamento.
Senhores, façam suas apostas. Foi a manchete da primeira edição de Autodata em outubro de 1992. E eu quase que acredito que esta frase poderia até ser repetida nesse momento, à medida que estamos nos aproximando da revelação das primeiras regulamentações do mover prometidas para logo depois do Carnaval na semana que vem. Veja bem, Bacelar, as principais montadoras já estão mostrando suas cartas. GM e Volkswagen, como já sabemos, anunciaram os novos planos de investimento no Brasil de 7 e 9 bilhões de reais, respectivamente, para os próximos 4 anos, né? Com direito à modernização das suas fábricas, introdução de novas plataformas e tecnologias. Em algumas semanas, a Stellantis também promete virar um caminhão de dinheiro por aqui, que, segundo consta, inclusive, irá surpreender todo mundo. E a Renault está prestes a lançar no Brasil uma plataforma mundial inédita no mundo. Não é pouca coisa, cara. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou um eterno otimista, de vez em quando sou até criticado por essa minha mania de tentar sempre ver o lado cheio do copo. Já venho alguns anos pregando que em algum momento daríamos início a um novo impulso positivo na nossa indústria. Será que não chegou o momento de iniciarmos esse movimento de desenvolvimento? É verdade, Márcio. A gente não podia passar em branco em cima desse assunto. Certamente era importante que a gente comentasse, colocasse o nosso posicionamento aqui a respeito dessa nova rodada de investimentos, que, mais uma vez, deixa clara a importância fundamental de termos a tão falada previsibilidade jogando a favor da indústria. E se puder complementar rapidamente o seu comentário, Márcio, vale lembrar que no contexto geral, esse aporte financeiro já, sem o anúncio de algumas montadoras que ainda vão se posicionar, soma 41 bilhões de reais. Vejam na tela. Então, além dos investimentos que o Márcio já mencionou, são mais 10 bilhões da GWM, 5,1 bilhões da Renault, 4,5 bilhões da Caoa, 3 bilhões da BYD e 2,8 bilhões da Nissan. Como você bem disse, Márcio, não é pouca coisa mesmo, né? Acho que a tua expressão foi muito feliz. Vamos aqui permanecer, né, do nosso lado, muito atentos aos novos anúncios por parte das montadoras, aos dobramentos do mover e na torcida que todos os stakeholders envolvidos, sejam governo, indústria e consumidores, todos, absolutamente todos, sejam muito bem-sucedidos. Bom, meus amigos, chegou agora o momento do nosso tão aguardado quadro entrevista. Mas antes, é importante a gente lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Veloy e a Jato Dynamics. E é apoiado pela ABLA, que é a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, e pela FENAUTO, que é a Federação das Revendas de Veículos Usados. Eu sugiro a visita deles, ao site deles. Os links estão aqui embaixo na descrição. Márcio, antes de começarmos a entrevista, que tal apresentarmos os primeiros ganhadores do boné do Papo de Garagem? Acho uma ótima ideia, vamos nessa. Então, senhoras e senhores, aqui estão os primeiros sorteados dentre as pessoas inscritas aqui no canal. Olho na tela. Ricardo Malfitano, Luiz Genóvio e Capo Neto. Atenção para as instruções. Vocês devem entrar em contato com a nossa produção através do e-mail que está aqui embaixo na descrição do episódio para combinarmos como vamos enviar os bonés para vocês. Aguardamos o contato dos felizardos. Vocês têm um prazo de até 7 dias corridos para fazer contato conosco. Olho vivo. E você, ainda não está inscrito no nosso canal? Então se inscreva agora mesmo e não perca o próximo sorteio. Agora sim. Técnica, solta a vinheta do nosso quadro A Entrevista. Amigos autoespectadores, temos a honra de anunciar como nosso entrevistado deste episódio de abertura da nossa temporada 2024 do nosso Papo de Garagem, o presidente da BVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, Ricardo Bastos. Formado em Economia pela INB, Ricardo Bastos tem mais de 25 anos de experiência no setor automotivo, já tendo ocupado a posição de vice-presidente da Anfávia por 14 anos. Ricardo, é um enorme prazer te receber aqui no Papo de Garagem. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo à nossa nova garagem. Obrigado, Márcio. Obrigado, Ricardo. Tudo bem? Primeiro, uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pela nova garagem, né?
E o ano passado também, acredito que tenha sido um ano excepcional para vocês, como foi também para a eletromobilidade no Brasil. Mas obrigado mais uma vez pelo convite. Cara, a gente que agradece, né, a sua presença aqui, a sua disponibilidade para compartilhar seu vasto conhecimento aí com a nossa audiência. E não vamos nem perder tempo, vamos começar logo com a primeira pergunta. A gente tem acompanhado o ritmo acelerado de crescimento da venda de veículos elétricos eletrificados aqui no Brasil, a gente até comentou isso no resenha, né, Márcio? Culminando com praticamente 90% de crescimento no ano passado sobre 22%, e com a projeção de alcançarmos mais outros 50% esse ano sobre 2023. Segundo a Anfávia. Como é que a BVE vê essas projeções, levando em conta os impactos, o retorno de tributação sobre importados? Qual é a visão de vocês sobre 2024 e eletrificados? Olha, a nossa visão é até um pouco mais otimista, tá? Nós estamos acreditando aí que vamos ultrapassar 150 mil unidades, que dá um crescimento de mais de 60% sobre o ano passado. Então, nós estamos não só otimistas, mas nós temos dentro da BVE não apenas as montadoras, tá? Como o caso das montadoras chinesas que estão lá conosco, mas nós temos também o pessoal da infraestrutura, né? Então a gente está vendo aí até recentes anúncios sobre carregadores, sobre infraestrutura de recarga, é o pessoal que está fazendo negócios na cadeia também, tá? Muitas empresas projetando aí a produção local, lembrando que nós trabalhamos com todos os eletrificados, né? Sejam os híbridos convencionais, os plug-ins e os elétricos, então nossas estatísticas também se baseiam nessas 3 categorias. Então, o motivo do nosso otimismo, né, está muito ligado em função de nós termos ali dentro da BVE mais de 120 empresas que estão ligadas na eletrificação. Então, quando a gente tem as montadoras fazendo os seus trabalhos, seus planejamentos, nós também temos o pessoal de recarga, o pessoal de componentes, o pessoal até mesmo de olhando aí a questão da produção de baterias no Brasil. Então, essa eletromobilidade, ela se contamina ali dentro da BVE e a gente avança nas pautas também com a sociedade, né, com o governo, principalmente, né, a presença em Brasília. Agora, o motivo também do otimismo é a presença de mais empresas nesse mercado, né, de eletrificados. Então, a gente tem maiores oportunidades, maiores veículos com opções diferentes, modelos, né? Você tem aí agora a questão dos subcompactos, que vão entrar muito forte esse ano também, são aqueles veículos mais ainda de uso urbano. Os compactos já começaram no final do ano passado, os últimos 3 meses principalmente ali. Então a gente tem essa oportunidade de debater todos os segmentos e principalmente o ecossistema da mobilidade. Muito bom, né, cara? Agora, Ricardo, recentemente nós tivemos o anúncio da nova política industrial por parte do governo federal, né? Qual é a visão da BVE sobre esta política, né? Ela vai ser capaz de alavancar maiores investimentos na produção de veículos elétricos de partes aqui no Brasil? Ou ela vai tornar o nosso mercado mais atraente para a chegada de novos players até? Olha, Márcio, com certeza isso vai acontecer. Nós começamos o trabalho com o governo, né, antes até mesmo no Rota 2030, lá em 2017, 2018. Naquele momento, a eletrificação ainda estava engatinhando, né, no Brasil. A gente tinha uma participação muito pequena de mercado e até mesmo condições de influenciar, né, empresas aqui com anúncios de investimento. Naquela época nós não tínhamos. Então, a nossa participação no Rota 2030 foi muito pequena, né, mas nós acompanhamos, entendemos, naquela época já participamos dos conceitos. E para essa versão agora, os próximos 5 anos, que é o MOVER, né, Mobilidade Verde, essa participação da eletrificação ficou muito mais consistente. Então, a gente pôde trabalhar durante o ano passado e no ano anterior também, oferecendo sugestões para o governo, né, apresentando propostas e, concretamente, por que a gente acredita que vai ser melhor? Primeiro, o tipo de incentivo que o governo colocou, ele é um incentivo na forma de crédito tributário, ele é muito mais fácil, mais simples para a empresa, uma vez apropriado, você poder utilizar. Então, isso é um movimento de transparência, né? O tipo de incentivo muito claro para a empresa e utilizável, né? Ninguém quer ficar com crédito acumulado ou com recursos parados. Então, o governo mudou a sistemática em relação à Rota 2030, o que beneficia muito as empresas que efetivamente vão participar do programa. As regras também para você fazer os investimentos, né? Isso já existia, mas agora o governo deu um sistema de bonificação. Então, por exemplo, se você traz para o Brasil uma tecnologia que não existia no Brasil ainda, ou não existe ainda a produção, que é o caso, por exemplo, dos veículos plug-ins. O Brasil não tem produção de híbridos plug-ins ou elétricos. O Brasil não tem produção de baterias, né? O Brasil tem montagem de baterias, mas não produção ainda.
esses investimentos podem ser premiados, né? Eles podem receber um adicional na modelagem do incentivo. Então, a gente entende que a política está mais clara, mais transparente, ela continua com algumas coisas muito boas, que é a eficiência energética aí na parte de produto, né? É o veículo mais eficiente, pagar menos impostos. Então, as coisas boas continuaram e foram agregadas algumas alterações novas. Por isso que a gente está confiante e o Mover já tem, sim, representado anúncios aí, se pegar essas últimas semanas de investimentos aqui no Brasil. Bom, não há a menor dúvida de que vai ser um ano super movimentado, né? Bom, nas últimas semanas a gente tem lido notícias sobre diversas, né, sobre redução de vendas de veículos elétricos em diversos mercados ao redor do mundo, ocasionadas principalmente em razão, sei lá, diminuição, até extinção dos subsídios governamentais para a compra desses produtos. E isso tem falado uma notícia que eu poucas vezes vi uma notícia tão comentada, replicada no LinkedIn, né, que foi aquela notícia da Hertz desmobilizando cerca de um terço da sua frota elétrica. Talvez seja uma boa oportunidade, né, de você, na palavra aí da BVE, comentar essas colocações. Elas estão corretas, não estão? Qual é a visão de vocês sobre esses assuntos? Olha, Ricardo, primeiro tem muita incorreção, tá? Tem muita coisa ali que não é verdade ou falta profundidade, né? Para não dizer que são inverdades, né? Eu acho que precisam ser analisadas com profundidade. Existe, obviamente, um lobby muito forte contra a eletrificação, né? De manter o status, a situação atual. Há um movimento de transformação, vocês sabem isso muito bem que está acontecendo. Novos players, novas empresas entrando com os veículos elétricos, principalmente os chineses, mas não somente. E esse movimento, obviamente, gera uma acomodação, uma reação, obviamente, de quem está também hoje perdendo o mercado, efetivamente, tá? O mercado está aí, ele existe, e então essas notícias servem para esse amparo. Quando a gente vai no detalhe, quando a gente olha, não é verdade que as vendas estão caindo, as vendas estão crescendo de eletrificados, tá? A gente olha mesmo o mercado americano, não é esse o movimento que está acontecendo. Agora, os incentivos, quando a gente analisa os incentivos, eles são concedidos, em sua grande maioria, por prazo determinado ou por orçamento definido, né? Esses incentivos, eles precisam de decisões de renovação. E é natural que, em algum momento, eles sejam suspensos ou acabe o recurso. Então, a gente vê isso como um formato natural. Obviamente, também a reação interna de países, aí você tem que analisar país por país, é diferente. A China, por exemplo, o movimento continua muito forte, né? O governo chinês até preocupado com a quantidade de empresas surgindo, de novos players, isso é oportunidade de novas empresas, e a gente tem até alguns casos começando aqui no Brasil. Então, você tem esse movimento que precisa ser analisado individualmente. No caso da Hertz, por exemplo, é um deles, né? Quando você olha os dados, que algumas coisas que saíram, de que o custo de manutenção, o custo do quilômetro rodado do veículo é mais caro, é falso, isso completamente não se sustenta. Aí quando você vai olhar, o que é o custo maior? O custo de acidente, de avaria. O carro elétrico ele é muito mais completo, ele vem com câmeras, ele vem com sensores, normalmente tem uma série de coisas. Então, se você tem acidente, se você tem alguma avaria no carro, né, é normal que às vezes esse conserto ele seja um pouco mais caro quando você tem mais tecnologia. É o caso dos carros mais completos. Então, a gente precisa olhar isso com muita atenção, tá? E discutir o caso concreto. De novo, esse da Hertz é uma relação dela com a Tesla, né? Onde você tinha questões comerciais também envolvidas, que não cabe tocar aqui. Mas é isso, eu acho que tem um lobby aí também tentando colocar muita coisa aí nas fake news, e não necessariamente quando você olha no detalhe, na eletrificação não está regredindo, pelo contrário. Tá. O Márcio já tem uma pergunta engatilhada aqui, mas só para não perder a oportunidade de lembrar aos nossos autoespectadores que vocês podem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições. É só escrever aqui embaixo no comentário. Não perca essa oportunidade de interação. Agora, boa parte das justificativas que a gente tem lido aqui, pelo menos, para justificar essa redução da curva, né, acaba abordando infraestrutura de recarga, até em países como os Estados Unidos e na própria China. Eu já escutei falar isso, inclusive, da China. O pessoal da ABLA apontou isso com a gente numa entrevista recente aqui, né? Que no interior da China também tem dificuldade de abastecimento do pessoal tomado ali para botar os carros elétricos ali para abastecer também lá no interior, né? Que ações a BVE está tomando para fortalecer a infraestrutura de recarga aqui no Brasil?
Márcio, ótima colocação, e é isso mesmo, tá? Eu acho que até o caso brasileiro, se você olhar o ano passado, nós crescemos 90%, mais de 90% sobre 2022. Esse ano, nas nossas previsões da BVS, será 60%. Então, representa uma diminuição no ritmo de crescimento, mas se a gente olhar esse crescimento do ano passado, foi impulsionado nos últimos 3 meses do ano, nos últimos 2 meses, até com o anúncio do imposto de importação. Então, quando você vai no detalhe, tem uma medida pontual acontecendo para você ter o salto do crescimento das vendas no ano passado, né, fora da curva. Então, eu acho que você colocou muito bem, é um crescimento e ele tem que ser consistente, ele tem que ser orgânico, né? Você colocou um ponto importante, o da recarga. A infraestrutura, ela tem que acompanhar os veículos, né? A gente tem que escapar daquela coisa, quem vem primeiro, né, o ovo ou a galinha, não é isso. Eu acho que a gente até já conseguiu escapar disso, mas tem que andar juntos. Nós precisamos ter carregadores para você ter os plugins, os elétricos plugins, e nós precisamos ter não só carregadores em casa, né, os carregadores lentos, né, nós precisamos ter os carregadores rápidos e ultra rápidos, carregadores públicos, carregadores nas rodovias, em locais públicos na cidade, para pegar os carros de aplicativo, que estão crescendo muito, né, e crescendo no Brasil de forma orgânica, não é um crescimento descompensado, mas outros países experimentaram, sim, saltos muito grandes na eletrificação e a infraestrutura não acompanhou. Eu acho que o caso brasileiro, nós temos condições de fazer isso com mais equilíbrio, né? Então, mesmo o nosso crescimento parecendo ser grande, ele não é. Nós estamos chegando agora a 5%, passamos um pouco mais, o dado mensal, 6% de market share, de participação de mercado, então não é uma explosão e não vai ter no Brasil, mas é um crescimento consistente. E a gente vê, no caso da recarga, já começaram os anúncios. Isso, o ano passado, nós já estávamos trabalhando dentro da BVE, os associados, a gente estava conversando e buscando soluções, como, por exemplo, linhas de financiamento no BNDES e outras oportunidades, regulamentação do governo, e a gente está sentindo que isso está surtindo efeito, né? Já começaram os anúncios desse ano, montadoras que já no ano passado fizeram acordos onde o cliente que comprar o veículo elétrico, ele pode fazer a recarga de forma até gratuita nos postos públicos. Isso, mais do que o benefício para o consumidor, para o proprietário do veículo, é para a empresa que está colocando os carregadores, né, que está colocando os pontos de recarga. Então, a gente incentiva muito na associação essas parcerias, né? Quem é especialista em colocar carregadores, quem faz disso um negócio, é que tem que puxar isso, é que tem que levar isso à frente. E nós procuramos viabilizar com a regulamentação correta, inclusive o próprio Mover já prevê recursos para isso, para a eletrificação e para o avanço da recarga, e procuramos também incentivar as parcerias, para que elas aconteçam e que os negócios sejam realizados. Então, a gente acredita que, com relação a pontos de recarga, o Brasil está muito bem, chegando até um pouco depois, talvez seja uma vantagem, onde a gente aprende com alguns erros, né, ou pelo menos falhas que aconteceram em outros países. Por exemplo, aqui no Brasil não faz sentido nenhum você proibir carro a combustão, né? Acho que em nenhum lugar faria sentido isso, muito menos aqui no Brasil. Nós temos biocombustíveis, nós temos outras alternativas que vão conviver juntos. Então, a gente pode fazer esse movimento mais suave, mas sempre com crescimento na eletrificação. Nós acreditamos que ele é um caminho sem retorno. Mas um outro ponto muito comentado, a reboque até dos assuntos anteriores que a gente acabou de falar, diz respeito a supostos altos níveis de desvalorização dos veículos eletrificados na revenda. Talvez fosse interessante dividir aqui, né? Primeiro, qual a realidade em mercados que estão mais maduros com esse produto? E no caso do Brasil aqui, a gente já tem massa crítica para chegar a essa conclusão por aqui? Olha, aí, de novo, a gente precisa sempre analisar com um pouco de cautela e o caso específico, né? As desvalorizações, elas acontecem e estão acontecendo muitas vezes porque você tem alguns movimentos tecnológicos que aconteceram no passado. Está tudo muito recente na eletrificação, né? Está tudo muito recente e muitos veículos, por exemplo, foram comprados com incentivos fiscais que depois deixaram de existir, ou por alguma outra razão, onde você acaba, no final, afetando o preço da revenda do veículo, né? Então, isso também é importante. O salto tecnológico, ele diminuiu agora, nos últimos 3 anos, mas se você pegar carros com mais de 3, 4, 5 anos para trás, ou até mais, você teve muitas diferenças tecnológicas. Então, é normal que haja uma desvalorização maior nesse veículo, com um pouco mais de uso aí, acima de 3 anos. Mas o mercado tende a ter uma normalização. Agora, é inegável também que a chegada de novos players, de novas empresas, produzindo, né, com novas tecnologias, quem estava já no mercado foi impactado.
Então você tem, inclusive aqui no Brasil, você teve um movimento no ano passado, quando você olhar, inclusive nos veículos a combustão, reduções de preço que superaram até R$ 50 mil em veículos a combustão. Tá? E alguns elétricos também que existiam aqui no mercado brasileiro, mas que estavam sozinhos, estavam aí aproveitando de uma situação onde não tinha concorrência. Então, podia se cobrar quase o preço que você quisesse. Né? Depois, com a entrada de novas montadoras no ano passado, primeiro importadores e com projetos já de produção nacional, onde você começa a mostrar também para a sociedade e para o consumidor que não é uma aventura, é um projeto consistente, esse preço foi ajustado. E hoje, dados mais recentes, inclusive desse ano, a gente pode ver que tem montadoras que conseguiram, inclusive, valorização no seu carro usado. Então, a gente precisa sempre muito cuidado. Existiram movimentos, sim, onde há uma desvalorização por fatores, sejam tecnológicos, sejam comerciais, mas também quem está fazendo política séria, quem chegou com um veículo bem precificado no segmento, está conseguindo até mesmo ter uma valorização. E eu acredito que isso vai acontecer, principalmente quando as pessoas entenderem mais ainda desta tecnologia que tem hoje, né? A tecnologia que tem hoje de baterias de carros, né? Muitas vezes se fala em durabilidade da bateria, a bateria vai durar o prazo que durar o veículo, é assim que ela foi feita. Mas se ela tiver um problema, existe também a forma de se fazer a substituição. Então, essas mensagens vão chegando muito claras e isso significa valorização por parte do consumidor, significa valorização e conhecimento da tecnologia e do veículo. Bom, Ricardo, eu não resisto, cara. Aproveitando o fato de que, além de presidente da BVS, você também é diretor aí da GWM, que por sinal é a nossa patrocinadora master aqui no Papo de Garagem, né? Podemos confirmar o início de produção da fábrica de Iracemápolis em maio? Se sim, vocês vão ser a primeira fábrica dessa nova fase aqui da indústria automobilística brasileira, né? E se vocês começarem a produzir agora em maio, o primeiro produto vai ser realmente uma versão menor do Aval? Olha, Márcio, eu vou dar primeira mão para vocês, não será em maio, tá? Nós não vamos começar a produção em maio. Nós já alteramos o produto, né? Não vai ser também uma picape, nós tivemos que fazer uma mudança, uma atualização em função das recentes decisões do governo, aí principalmente atrelado ao imposto de importação, né? O aumento do imposto de importação. Então nós precisávamos alterar, né, o produto para ser um produto já consolidado, um produto onde nós temos uma segurança maior da aceitação do consumidor e de volume. Então nós vamos passar a produzir o primeiro veículo ser um SUV e não mais uma picape. A picape vai ser o segundo produto, ela continua para o Brasil, mas não mais no primeiro produto. Agora, eu não tinha falado ainda, mas para vocês aqui, a gente não vai iniciar a produção em maio. Tá? Não será maio, não temos ainda o novo mês, será este ano ainda, com certeza. Agora, o mês exato, a gente está calibrando aqui, a gente está fazendo esses últimos ajustes para confirmar, até porque envolve a presença de autoridades, envolve inauguração, mesmo convite para vocês, a gente sabe dos impactos. Então, vai atrasar um pouco, um pouquinho, não é algo muito grande, mas será esse ano ainda, com certeza, também confirmado, mas sofreu essa mudança, a gente realmente, por conta do imposto de importação. Por outro lado, o Mover foi uma boa notícia. Então, a gente vai ter algumas outras novidades, principalmente sobre pesquisa, desenvolvimento e engenharia, que a gente vai anunciar ainda esse ano para vocês. Bacana, bacana. Bom, a gente está chegando no final da nossa entrevista, Ricardo. Vamos tentar fechar aqui de uma maneira mais amena e até uma característica que já virou uma certa tradição aqui para nós, né? Principalmente levando em consideração que boa parte da nossa audiência é formada por jovens, né? Então, a gente tem tornado uma tradição que os nossos entrevistados, né, eles ofereçam algumas dicas para aqueles que estão em estágios iniciais de suas jornadas profissionais, desejam construir uma carreira de sucesso como a sua, por exemplo, né? Você podia compartilhar com eles algumas orientações ou dicas sobre como é que eles podem conduzir, que qualidades que vocês, por exemplo, nos seus processos de contratação, vocês levam mais em consideração? O que eles podiam olhar melhor para ter mais sucesso nesse encarreiramento? Olha, Ricardo, sendo bem sincero, quem quer apostar nessa área automotiva, quem quer entrar para esse meio automotivo, tem que estar muito ligado a essas transformações, né? Alguns anos atrás, nem estava ainda na GWM, estava em uma outra empresa, surgiu e veio para mim a possibilidade aí de levar à frente o trabalho de eletrificação, de construir estratégia de eletrificação do zero, né? Porque veio para mim porque precisava de construir a relação com o governo,
de políticas públicas, incentivos. Naquela época nós não tínhamos nem o rodízio de veículos aqui em São Paulo sendo liberados. Então, foi uma oportunidade, né? Eu tive que estudar, aprender, tentar entender essa coisa da eletrificação, né? Carro normalmente era queimar gasolina, ou queimar etanol, ou diesel. De repente você tem lá uma eletricidade entrando. Então, essa transformação que a indústria está passando, ela aconteceu agora e vão ter outras. Então, quem quer, e acho que desafiador a indústria automobilística por essa transformação, precisa se qualificar. Aqui na GWM, quando eu fui começar, fiz a minha primeira conversa ainda antes de entrar, eu pensei que eu ia trabalhar numa empresa de energia. Eu falei, não é uma montadora, isso aqui é uma empresa de energia, é uma empresa de tecnologia, porque as perguntas eram muito ligadas à energia brasileira, energia elétrica, o próprio etanol, enfim. Então é isso. Mas por que isso? Porque a gente queria entregar algo a mais para a sociedade, algo a mais para o consumidor. Não é só o veículo, a tecnologia do carro, do veículo. Hoje você tem que conectar ela para trás, de onde vem a energia que vai mover o motor, os motores, né? E para frente, né? Como é que você vai fazer a reciclagem de baterias do veículo? Enfim, toda essa agenda, ela hoje está dentro do negócio automotivo e muito forte. Então, acho que essa sugestão, a recomendação que eu posso dar esteja pronto para olhar esse universo como um todo. Não olhe apenas a mecânica ou a engenharia elétrica agora, mas principalmente essas conexões que os veículos, e principalmente os automóveis, permitem e são cobrados hoje pela sociedade. Bacana. Bom, Ricardo, a gente então chega ao final da nossa entrevista, né? Eu agradeço imensamente a possibilidade de ter você aqui conosco. Nossa, destilando conhecimento aqui para a nossa audiência. Certamente todos estão super felizes. Você entregou aqui, inclusive entregou aí uma notícia nova, né? Eu não sei se é um breaking news, né? Mas você trouxe aqui uma informação relevante para caramba, para a gente. Olha, não tem palavras para agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu espero que tenha sido agradável a sua visita aqui à nossa garagem, né? Foi ótimo. Obrigado, Márcio. Obrigado, Ricardo. Parabéns, tá? Muito transparente o processo de vocês, as entrevistas. Sucesso, continue no sucesso 2024 e contem com a gente também, com a BVE, independente da marca GWM, mas toda a BVE, né? A cadeia toda está lá dentro, desde o pessoal do lítio até o pessoal dos pesados, enfim. Estamos todos à disposição de vocês, tá? Parabéns mais uma vez pelo programa e pela nova garagem. Bom, Bacelar, falando em agradecimentos, eu acho que é importante a gente lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Veloy e a Jato Dynamics. E também que ele é apoiado pela ABLA, que é a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, e pela FENAUTO, que é a Federação das Revendedoras de Veículos Usados, né? Eu sugiro a visita ao site deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Foi uma honra muito grande dividir com você o palco desse programa pela primeira vez e estar com todos vocês mais uma vez. E não se esqueçam, por favor, meus amigos, de ativar o sininho aqui, né, para serem avisados dos nossos próximos programas. Eu também fiquei muito feliz com a experiência, né? Agora a gente aqui ao vivo, né? Entre nós aqui, interagindo nessa garagem, nesse cenário todo novo. Espero que vocês tenham gostado muito, né, dessa experiência também, desse formato novo do programa. E nessa despedida eu gostaria de relembrar mais uma vez, né, que vocês escrevam seus comentários aqui embaixo. Sugestões, críticas, não importa, elas são fundamentais para a gente continuar aperfeiçoando o programa e continuar entregando para vocês a qualidade de conteúdo que esperam de nós.